Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre a passagem do mancebo ou do jovem rico, que é narrada nos três evangelhos, em Mateus 19, versículos 16 a 22, Marcos 10, Lucas 18, 18 a 23. Nós utilizaremos aqui no estudo, Mateus e Lucas, porém tiraremos alguma parte de Marcos que é diferente dos demais. Eu sugiro, antes de ver esse estudo, de assistir o estudo que se chama Ser Discípulo, que está lá na categoria Ensinamentos, que no final desse estudo, nós comentamos sobre essa passagem e agora nós faremos uma abordagem um pouco mais profunda nessa passagem. Então, eu vou ler a passagem em Mateus 19, 16, 22 e depois nós comentaremos, considerando as demais passagens. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom ou de bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o jovem pergunta: Quais? E Jesus lhe responde: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem responde a Jesus: Tudo isso tenho guardado, tenho feito desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E aí Jesus lhe diz: Se queres ser perfeito ou se buscas a perfeição, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Muito bem. Então, esse jovem que procura Jesus é um jovem que nos diz, os evangelhos, e Lucas nos fala isso, que era um chefe, que era um príncipe, era alguém de muitos bens. Lucas diz que era um moço. Então era um jovem que, apesar de rico, aparentemente ele era humilde, porque ele procura Jesus para poder aconselhá-lo, ele busca Jesus, a fim de ouvir. Então ele está aberto ao próximo, ao novo. Então isso demonstra uma certa humildade, embora sua condição de homem rico, de chefe. E aí Marcos e Lucas, eles falam que esse menino, esse jovem, chama Jesus de bom. E pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. E herdar a vida eterna aqui é no sentido de viver ao lado de Deus pela eternidade e até mais do que isso, de ter essa conexão com o divino, com Deus. E aí Jesus, a primeira resposta que ele fala, olha, eu começo que não sou bom. Bom só um é. E isso aí é um atributo de Deus. Eu sou mestre, no sentido de ser um professor, de conhecer, de ter sabedoria, E o papel que ele veio ao vir à Terra foi de compartilhar ou nos deixar essa sua sabedoria ou este seu conhecimento. E aí, Jesus começa a nos dizer quais os mandamentos, então, ou quais os comportamentos que nós devemos ter para conseguir entrar na vida, nessa vida que nós entendemos como sendo uma vida de paz, uma vida de felicidade e de conexão também com Deus. E aí Jesus fala: olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. Até aqui está nos 3 evangelhos. Não matar é não causar prejuízo físico ao corpo do outro ou o meu, Seria o suicídio também.
Não adulterarás aqui é no sentido religioso, de não se afastar daqueles preceitos da época dos judeus, né, de não sair desse conjunto de conhecimentos religiosos. O adultério era nesse sentido. Não furtarás, não causar prejuízo material a ninguém. E não dizer falso testemunho é não causar prejuízos morais. Então fala aqui de prejuízos físicos, morais e materiais. Marcos, ele coloca um novo mandamento que não encontramos lá nos 10 de Moisés, né? Não defraudarás. Só ele que fala. Porque ele era um jovem rico. E defraudar, né, significa não pagar menos do que é justo, do que é contratado por um serviço, né? Então é de fraude. Então ele coloca isso talvez pelo fato do jovem ser rico. Então, olha, já que você movimenta, né, grandes quantias, que você pague sempre o que for justo para cada um dos seus empregados ou aqueles que te atenderem de alguma forma. Depois nós temos um que é falado por todos os evangelhos, honrar o pai e a mãe, que seria do amor filial, né, da gratidão àqueles que nos cuidaram quando criança. E Mateus nos coloca amar ao próximo, amar o outro, o quanto amamos a nós mesmos. Aí entra aquilo que Jesus sempre falou, né, de fazer o outro o que gostaríamos de receber. Então aqui foram preceitos ou mandamentos ou comportamentos comuns que devem ser seguidos por todos. E Jesus nos indica estes para que possamos entrar na vida, como está lá no Evangelho. Mas o jovem, ele quer ir mais além. Ele nos diz que já fazia isso desde a mocidade. E aí Jesus, então, conforme nos narra Marcos, olha para o jovem e o ama. E aí convida este jovem a viver com ele, a fazer parte do grupo, a ser o seu discípulo. Mas, para isso, é necessário aspirar, buscar, né? Ansiar pela perfeição. Alguma coisa parecido com a quarta bem-aventurança, sede e fome de retidão, de justiça, né? Alguns interpretam como perfeição nessa quarta bem-aventurança. Para seguir Jesus, para ser discípulo, como dissemos no outro estudo, é necessário ter essa ansiar, aspirar pela perfeição, né? E também seria necessário para o jovem trabalhar a questão do apego dele, da renúncia à matéria. E o choque foi muito grande, muito forte, porque o jovem, ele era rico e ele era apegado ao que tinha. O rapaz se entristeceu, Lucas nos diz no final. Mas Jesus não reprime, não se entristece, e ele apenas utiliza esse fato, essa passagem, para continuar os seus ensinamentos, né, aos discípulos sobre a riqueza, sobre os apegos, porque a atitude do jovem ela foi normal, ela foi humana. O jovem ele não buscava efetivamente pela perfeição, no sentido de priorizar a perfeição. Mas Jesus disse que com aquelas ações, com os mandamentos que nós já lemos, já teria acesso à vida, né? E aí nós temos infinitos casos de pessoas que buscam o crescimento espiritual, realizam as tarefas importantes, né, que são necessárias para a humanidade, mas que não estão além desses mandamentos básicos. O fato de que nem todos busquem ao mesmo tempo, né, a perfeição é natural, porque nós temos diferentes papéis na humanidade, são necessários ao mundo. Da mesma forma que temos esses missionários espirituais, religiosos, que buscam e buscaram a vivência dessa mensagem de Jesus à risca, nós temos os missionários que cuidam também da parte econômica do mundo, os que plantam, os que colhem,
os que armazenam, os que revendem, os que constroem, os que estudam, os que pesquisam, os que governam, os que cuidam dos doentes, todos esses serviços nos permitirão ser levados à vida, como diz Jesus, porque em todos eles nós poderemos realizar esses mandamentos que vêm, né, de Moisés, e aí Jesus complementa e explica um pouco mais claro, mais fácil de entendimento a todos. Então, todos esses serviços permitem. Porém, nem todos nos levarão à perfeição. E aí entra o que nós falamos. Vai depender do que está sendo priorizado, vai depender das condições de cada um, do momento de cada um, a busca dessa perfeição ou não. Naquele momento, o jovem optou em não fazê-lo, né? E Jesus não o condenou por isso. Outros o fizeram. Nós temos Paulo de Tarso, Francisco de Assis, né? Madre Teresa, e alguns também que, embora não tenham doado os seus bens todos materiais, mas doaram o seu ser completamente em favor dos outros. São vários que nós tivemos nesses 2000 anos. Então Jesus não está nos pedindo para viver na miséria. Ele fala aqui sobre a busca da perfeição espiritual, né, o qual os seus discípulos fizeram naquele momento. Por isso que é importante aquele estudo do ser discípulo de Jesus, e que, dependendo das condições, aquele que vive ou que prioriza aquela busca, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, inclusive de coisas materiais, a fim da vivência, né, plena dessa busca do Evangelho. Mas ele não nos força, ele não nos obriga, ele não coloca como sendo algo necessário nesse momento, né? Ele fala que se a gente fizer esses mandamentos, já são suficientes para a vida, porém, ainda não seria busca pela perfeição. Eu agradeço a todos pela atenção e até o próximo estudo.